E aí a próxima aula é uma aula de atividade. A gente vai fazer em aula juntos, 40 minutos aqui, vou ficar aqui para tirar as dúvidas, porque na semana seguinte é a nossa prova, tá? No dia 16 de junho aí. Então, na próxima aula, eu vou pedir para vocês estarem presentes, por favor, aqui não entra só e vai dormir, né? Que a gente vai fazer juntos, vai ser 40 minutinhos, são só 2 questões, segunda fase da Unesp. É que eu estava vendo aqui a lista de chamada, pessoal. Matheus. Quem é Matheus? Tudo bom? Sou eu, Matheus Torres. Não, tem o Torres, mas tem um outro, D'Amico Vieira. A esse eu não faço ideia. Tá. Bom, enfim, na próxima aula vão ser 2 questõezinhas da segunda fase da Unesp, que a gente vai fazer juntos para vocês perceberem o tipo de linguagem que cai na prova, tá? Antes da prova de alternativa que a gente vai fazer no dia 16 de junho. Eu não tô nem achando. Esse Matheus aí saiu da reunião, então deve ser alguém que não tem nada pra fazer da vida e resolve assistir aula de filosofia, né? Claro que a aula de filosofia é muito bacana, mas... Turma, vamos lá. Então, a gente vai terminar existencialismo. Faz o seguinte, pessoal, já tá o tempinho ruim, tá todo mundo cansado de aula EAD, com certeza, vocês e eu também, não aguento mais. Queria muito estar presencialmente, tô com saudade de vocês, somente dos meus terceirinhos queridos e amados. Então, se tiver alguma dúvida, qualquer pergunta para vocês fazerem aí, pare e pergunta, tá? Para não ficar uma aula só de 40 minutos eu falando, beleza? E se alguém escrever alguma coisa aí no chat também, dá um toque, porque eu não consigo ver o chat. Combinado, turma? Ok, Sora. Valeu, Natália. Fala comigo alguém aí, senão a gente dorme aqui, tá? A gente falou do Kierkegaard, aí depois a gente fala, que é um filósofo do século XIX, e aí eu mostrei para vocês a influência do Kierkegaard, né, no século XX, na literatura, através do Camus, que ele vai escrever o mito de Sísifo. Uma outra influência também no existencialismo do século XX é a fenomenologia. Eu vou falar muito rápido da fenomenologia hoje, né? A gente vai retomar o que é a fenomenologia depois com Merleau-Ponty, tá? Então, a fenomenologia ela vai iniciar ali com Russell, na verdade, na esfera acadêmica da matemática. Timóteo entrando, peraí. Na esfera ali da acadêmica da matemática, né? No início do século XX. Peraí, pessoal, de novo, deixa eu voltar aí pro Lucas Silva, chegando também. Sora, você ainda não postou, você já postou esse slide no Moodle? Já, é o mesmo slide do existencialismo, tem vários ali. Ah, tá, obrigada. Tá bom? É o mesmo, tá com o nome de existencialismo. Então, o Russell, ele é acadêmico, ele está na esfera da matemática, e ele que vai começar com a fenomenologia. E aí, a ideia que ele vai ter da fenomenologia, eu já falo para vocês o que é, vai se expandir aí para a psicologia, para a filosofia e depois para a ciência também, né? O que é a fenomenologia? Assim, muito resumidamente, que depois a gente retoma essas ideias. O Russell, ele percebe que quando a gente vai conhecer um objeto novo, quando a ciência vai fazer alguma experiência ou a filosofia falar de algum assunto, a gente já carrega determinados preconceitos. Então, a ideia da fenomenologia é suspender o juízo, eliminar esses preconceitos para conhecer as coisas em si mesmo, tá? Então, eu já vou dar um exemplo. Peraí, só colocar o André para dentro da sala. Pronto. Então, as principais questões aí do Russell para purificar esse pensamento, esses preconceitos antes de conhecer um objeto, vão ser: será que conhecemos os objetos tal qual eles são em si mesmos, ou conhecemos apenas uma representação mental, uma imagem do que eles são? Como é possível o conhecimento dos objetos e quais são as condições, os limites e as possibilidades de um conhecimento das coisas em si mesmas? É isso que ele vai questionar, porque a ciência já está consolidada ali no século XX, mas ele começa a colocar questões em relação a como que a gente conhece os objetos, ou será que a gente carrega determinados preconceitos? Um exemplo claro disso é, por exemplo, aqui ninguém conhece a baraúdra, né? Ninguém conhece o que é uma baraúdra. Peraí que saiu aqui, pessoal. Se eu explicar para vocês o que é uma baraúdra, vocês vão conhecer essa baraúdra já carregando determinados preconceitos. Então, se eu pedir para vocês, imaginem uma baraúdra, todo mundo vai imaginar alguma coisa diferente um do outro, né? Se eu falar para vocês agora que uma baraúdra é uma dança típica da Nicarágua, já começa a vir na mente de vocês algumas ideias sobre o que seria a baraúdra. Então,
Para o Russell, ele queria que a gente conhecesse as coisas em si mesma, sem carregar esse preconceito ou sem carregar essas imaginações, essas ideias pré-concebidas para conhecer as coisas. Porque quando você julga um fenômeno ou algo, um fenômeno político ou social mesmo, você já carrega todos aqueles preconceitos. O que ele queria era fazer um juízo sem um corrimão aí, sem se apoiar em nenhuma ideia anterior, tá? Deu para entender, basicamente, o que é a fenomenologia, pessoal? Sim. Tá, isso vai influenciar diretamente aí o existencialismo, eu já vou explicar o porquê, tá? Então, o que o Russell vai pregar aí é essa epoqué, que é a mesma epoqué dos filósofos helenistas, né? Que era a suspensão do juízo. Então, antes de você conhecer algo, você suspende o seu juízo, purifica o seu pensamento para poder conhecer o objeto em si mesmo. E por que vai ter essa influência aí para os existencialistas, né? Porque quando a gente se dá conta que a gente existe, que a gente tem uma vida, a gente tenta atribuir significado para a nossa própria vida a partir de significados que já estão dados. Né? Então, para os existencialistas, o que a gente tem é só a nossa existência. A gente não pode atribuir outros significados que já estejam prontos para a nossa vida, porque cada um tem uma vida subjetiva. Então, é viver o agora, o em si mesmo, né? Suspendendo o juízo sem você se comparar com o outro. Tá? Por isso que a fenomenologia vai ter essa influência no existencialismo. Principalmente no primeiro filósofo existencialista do século XX que a gente vai falar, principalmente em Heidegger. Tá? O Heidegger vai trabalhar, ele é, na verdade, assessor do Russell, né, dentro da academia, e ele vai tomar essas ideias da fenomenologia para construir o seu próprio existencialismo. Então, a gente vai falar do Heidegger e do Sartre na aula de hoje, beleza? Pessoal, para mim falar do Heidegger causa uma certa angústia aí, né? Porque a filosofia dele é ok, é bacana, mas a vida pessoal dele é um lixo, assim, do meu ponto de vista, né? Olha o preconceito aí. Vamos colocar uma epoqué para poder pensar na filosofia dele. Eu até coloquei uma foto dele aí com o símbolo nazista ao fundo. Por que eu falo que a vida pessoal dele é um lixo, né? Porque o Heidegger, ele vai fazer parte do partido nazista para poder se tornar reitor da universidade. E ele era amante da Hannah Arendt, que é uma judia. E ele mesmo persegue a Hannah Arendt, que foge da Alemanha, vai para os Estados Unidos, nesse período aí da década de 30, tá? Então, por isso que eu falei que a vida pessoal dele me causa certa angústia, embora a filosofia dele seja bacaninha, né? Então, o Heidegger... Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza aí, pessoal? Tá, vamos falando, né? Então, Heidegger... Beleza, Sura. Aí, bom ouvir a voz de vocês. Então, Heidegger ele vai ser discípulo do Russell, né? E vai desenvolver aí algumas ideias existencialistas, embora ele não se considere um existencialista, ele não se vê como um existencialista. Ele vai romper com a tendência da filosofia moderna que vinha desde Descartes ali, pensando nessa questão da teoria do conhecimento, de como a gente pode conhecer as coisas que existem no mundo. A gente viu ano passado, né, Descartes, aí depois Hume, John Locke, Kant, de como que a gente pode conhecer essas coisas. A pergunta principal da filosofia do Heidegger é por que existe algo e não nada, né? Então ele vai tentar pensar um pouco, será que se não existisse algo na nossa vida, ou se a gente não fizer as nossas próprias escolhas, será que existe o nada? E o que seria esse nada? Né? Bem, tipo, viajante aí. Aí isso vai ocorrer porque ele defende o problema central da filosofia, que é sobre o ser e a existência de tudo. E aí, dentro da filosofia do Heidegger, ele vai fazer uma diferenciação aí entre o ente e o ser. O Heidegger, turma, ele era professor de filosofia medieval, né? Então, ele conhece muito, tanto Tomás de Aquino, como ele também conhece o Santo Agostinho. Então, essa questão do que é o ente, o que é o ser, o que é a criatura, o que é o criador, questões sobre essência, estão dentro aí das teorias do Heidegger, tá? Então, qual que é a diferença aí do ente e do ser para o Heidegger? O ente é a nossa existência, é aquilo que a gente tem que é nosso, é o nosso existir, né? E é através dessa nossa existência que a gente vai manifestar os nossos modos de ser. O ser seria a nossa essência. Então, a princípio, assim como para todos os existencialistas,
que a gente tenha só a existência. A essência a gente constrói ao longo das nossas escolhas. O que diferencia das outras filosofias? Para os outros, anteriores a Kierkegaard, a nossa essência já era dada, já era pronta, seja através de um deus, né, aí para os medievais, ou então por uma construção cultural. E é dentro disso aí que a Simone de Beauvoir também surge, que eu já falei dela para vocês, né, que a essência já era dada antes mesmo de uma menina nascer. Então, não, para os existencialistas, o que a gente tem, o que é nosso, é só a nossa existência. A nossa essência a gente vai construindo. E se a gente não enxergar essa vida livre de preconceitos, ou se comparar, atribuindo significados, como os fenomenologistas colocavam, né, estar livres de preconceitos para atribuir um significado, a gente não constrói a nossa essência de maneira autêntica. A gente acaba criando parâmetros aí na vida dos outros, tá? Então, o ente é a existência, a manifestação dos modos de ser, e o ser é a essência, aquilo que fundamenta e ilumina essa nossa existência, ou os modos de ser. A partir dessa diferença, né, a gente estabelece dois momentos aí na filosofia de Heidegger. Quem é Gabriel Hosman, pessoal? Professora, acho que é ninguém da sala. Tá, Rafael Assis? Também não, né? Também não. Ok, valeu, galera. Toda hora. Bom, deixa essa galera ficar pedindo para entrar, desencana, Felipe né? Pascucci também não é ninguém. Tá, Felipe Pascucci eu conheço, tá? Meu aluninho aí, querido. Obrigado, senhor. Bom, voltando aí. Então, a primeira fase aí do Heidegger, ela vai se caracterizar pela busca do conhecimento do ser por meio da análise do ente humano. O que é essa existência humana? Essa primeira fase do Heidegger, ele vai tentar trabalhar a questão da existência humana. E na segunda fase do Heidegger, essa existência sai, né, do primeiro plano, e aí ele vai começar a perceber a questão da essência, de como que a gente constrói, através das nossas escolhas, aquilo que nós vamos ser. Tá? Então, o existencialismo também vai abrir um campo aí grande da própria psicologia e da psicanálise. A gente tem uma linha da psicanálise existencialista que trabalha as escolhas do ser humano e aquilo que você está se tornando, quem você é, qual é o modo de ser que você está se apresentando e que você está se tornando. Tudo bem? Aí tem uma parte aí do Heidegger que é interessante, que ele vai começar a investigar a existência humana, né? Porque é dela que nós temos consciência. Então, a única coisa que a gente tem consciência da nossa vida é que a gente existe. A gente é lançado no mundo, e aí, de repente, a gente tem aquele insight, assim, tipo, porra, eu existo aqui, né, nesse mundo. E aí, objetou, né, o Heidegger vai objetar para aqueles que consideravam existencialista, uma filosofia que colocasse apenas o ser humano como centro de preocupação, seria uma antropologia, por isso que ele não se considera um existencialista, porque além do próprio ser e da própria existência, o Heidegger, na filosofia dele, leva em consideração a relação humana com os outros, né, e com o próprio mundo. E é interessante ver isso do Heidegger, que é um filósofo que vai aderir ao partido nazista. E o que o nazismo faz ali? A gente consegue perceber isso no Origens do Totalitarismo, escrito pela Hannah Arendt. A primeira coisa que o nazismo faz é eliminar essas relações humanas, né? Isolar os homens uns contra os outros através do medo. Quando você não tem mais essas relações humanas em nosso torno, a nossa essência acaba se tornando quase que uma massa. Você não escolhe mais por si mesmo, você acompanha a massa, que seria aquela moral do rebanho ali do Nietzsche. Tá? É por isso que eu falo que a vida pessoal do Heidegger às vezes é um pouco complicada, porque aquilo que ele escreve na teoria da filosofia dele, que é muito interessante, ele não coloca na prática, tá? Quais são os sentidos do ser aí para o Heidegger, então? Um dos objetivos básicos do Heidegger na sua obra O Ser e o Tempo, que ele vai falar que o ser é um ser do seu próprio tempo, da sua própria existência, é investigar o sentido do ser. E para isso ele começa uma análise fenomenológica do ser que nós mesmos somos. O Heidegger tenta pensar a existência do homem sem carregar os preconceitos ou sem se apoiar em corrimãos anteriores da filosofia. Vai pensar o homem em si mesmo no seu próprio tempo. Então, aí ele vai criar uma terminologia própria, que ele vai usar um conceito do Dasein. O Dasein é uma palavra alemã
que se refere ao ser aí ou estar aí, ao existir, né? A gente não tem uma tradução própria do alemão para o português. Então, Dasein seria aquela pessoa que existe agora, no seu próprio tempo, é o estar aí e fazer parte dessa existência a partir das suas próprias escolhas. Então, assumir relações com o mundo só é possível porque a presença, esse Dasein, né, sendo no mundo, é como é. Então, eu assumo a minha presença no mundo, eu sei onde eu estou e quem eu sou, agora, nesse exato momento. Por isso que, para o Heidegger, dizer que o homem tem um mundo, nada significa, do ponto de vista ontológico, enquanto não se esclarecer o que é esse ter, esse fazer parte, esse participar do mundo. E aí, de acordo com o Heidegger, tem 3 etapas aí que vão caracterizar a nossa vida e que podem tornar também a nossa vida numa existência inautêntica, tá? Quais são essas 3 etapas aí? Rafael Assis também não é aluno nosso, né? Pessoal? Não, senhora, não é não. Beleza. Nem o Matheus. Matheus tá gostando da aula, pelo menos, já que ele veio de fora? Acho que ele já saiu já. É vizinho. Foi. Ou seja, vocês conhecem, né, galera? Se tem o link é porque vocês deram. Bom, vamos lá. Quais são os 3 estágios aí, então, da vida do ser humano segundo Heidegger? O primeiro estágio seria o fato da existência. O ser humano é lançado no mundo sem saber o porquê, e aí desperta, de repente, que a gente está aqui. Isso, para o Heidegger, vai acontecer mais ou menos em torno dos 8, 9 anos de idade. Que a gente percebe que a gente não pediu para nascer, mas que a gente está aqui e que a gente precisa de fazer algo com tudo isso, tá? O segundo estágio aí da vida do ser humano, segundo Heidegger, seria o desenvolvimento da existência, quando a gente começa a estabelecer determinados projetos para um futuro, né? Já que a gente está aqui, a gente começa a pensar no futuro e construir determinados projetos. Então, é o ser humano quando ele estabelece relações com o mundo, o ambiente natural e social historicamente situado. E para existir, ele projeta sua vida e procura agir no campo das possibilidades que lhe são dadas, né, para poder alcançar aquele projeto. Envolve uma busca permanente para realizar aquilo que ele ainda não é. Em outras palavras, existir, nessa segunda etapa aí, é construir um projeto. E aí a terceira fase, que é a terceira fase que vai gerar determinada angústia, é quando a gente tem a destruição do próprio eu. É quando a gente vai tentar realizar aqueles projetos que a gente joga lá para o futuro, mas percebe que tem interferências e fatores adversos que não deixam a gente alcançar aquele projeto, tá? Então, tentando realizar o projeto, o ser humano sofre a interferência de uma série de fatores adversos que o desviam do seu caminho existencial. Trata-se do confronto do eu com os outros, confronto no qual o indivíduo comum geralmente é derrotado. E aqui cabe um ponto importante, né? Se você vai ser derrotado ou não, porque a derrota gera um homem inautêntico, porque é sinal de que ele não fez as escolhas da própria vida. Agora, já aquele homem autêntico, que é muito próximo à ideia ali de vontade de potência do Nietzsche, né? Ele vai contornar essas adversidades e vai, mesmo assim, colocar os seus projetos de vida que ele tinha pensado. Então, o seu eu aqui, do homem que não é autêntico, é destruído, arruinado e dissolve-se na banalidade do cotidiano, nas preocupações da massa humana. Ele se torna uma massa e vai seguir aquela moral do rebanho. Então, em vez de se tornar si mesmo, torna-se o que os outros são. Assim, o eu absorvido com o outro e para o outro. São as pessoas que seguem aquilo que é imposto e não vai atrás do seu próprio desejo e do próprio projeto que ele tinha colocado para si mesmo. Aliás, Bar, isso me lembra muito a nossa conversa. O Lucas Bar tá aí? Lucas? Claro, senhora. Tá. Isso lembra muito o que a gente conversou aí em 2 aulas atrás, né? De colocar os seus projetos, mesmo os seus desejos em prática. Então, na concepção de Heidegger, aí, o sentimento profundo que nos faz despertar da existência inautêntica é a angústia, né? Quando a gente assistiu ali o show de Truman, que acho que foi o ano passado, foi o ano passado que a gente assistiu, né? O ano retrasado, pessoal. Bom, enfim, quando a gente assistiu o show de Truman, é quando o Truman tem aquele insight e fala, será que a vida é só isso? A vida não pode ser só isso. E aí ele vai atrás da construção do seu projeto, que seria em busca daquele seu amor, tá? Então faz despertar da existência inautêntica essa angústia que é gerada
seguir essa massa, pois se trata de um estado afetivo que revela o quanto nos dissolvemos em atitudes impessoais, o quanto somos absorvidos pela banalidade do cotidiano e o quanto anulamos o nosso próprio eu para inseri-lo alienadamente no mundo do outro. Então, nessa angústia, sentimos-nos como um ser a caminho do nada, um ser para a morte. A vida não faz mais sentido, não tem mais significado a minha própria existência, porque não está em minhas mãos a escolha daquilo que eu quero ser. Então, na tentativa de sair desse estado, a gente busca meios para esquecer aquilo que o causa, e fugimos, né? Essa seria uma solução provisória, porque a angústia continua ali, tem que enfrentar e voltar a ser um homem autêntico, fazendo parte das suas próprias escolhas. Turma, sobre o Heidegger, alguma dúvida? Pessoal? Não, Soraya. Não, Sora, nenhuma dúvida. Tudo O chat certinho. tá movimentadinho aqui hoje, hein? Não, Sora, o que aconteceu? Oi? Que foi? Opa, escute. Não, eu falei se você viu que estava movimentado. Agora que eu vi. Então, mas fica gravado, depois eu dou uma lida, pessoal. Relaxa. Bom, Sartre, o último filósofo existencialista aí que a gente vai falar. O ser e o nada para finalizar o nosso segundo bimestre. O Sartre vai ter uma diferenciação de conceitos importante que a gente precisa de saber para poder resolver as questões aí de vestibular, para poder entender a filosofia dele. E o Sartre é muito usado em temas de redação também, tá? Então, vocês vão perceber algumas características importantes aí. Esse conceito aí é ser em si e ser para si. É importante vocês guardarem. O que é o ser em si? Então, é aquilo que se afirma numa identidade fixa e pronta de si. Se é uma identidade fixa e pronta, ele não faz escolhas, né? Ele já pega uma essência pronta e acabada. E se para os existencialistas o importante é a liberdade de escolha, o ser em si, ele não realiza essa escolha, tá? Então, ele trata a si mesmo de maneira rígida e determinada. Não chega a afirmar e nem negar, não sendo ativo e nem passivo, apenas focado em si mesmo, na ideia que estabeleceu de si. E, desse modo, não possui consciência da sua liberdade, pois se autodetermina como uma essência já definida, pronta e fechada. Ele vai contra todas as ideias do existencialista, que é esse ser em si, né? Então, trata-se do ser das coisas materiais, mas também isso pode ser aplicado para o próprio ser humano, tá? Então, o ser das coisas materiais não há nenhuma intenção que vise o mundo, é pura imanência, é um ser que está em si mesmo, não transcende, não se torna um homem autêntico e não participa do mundo, tendo em si o próprio princípio, enfim, como substância de algo, sendo esta sua interioridade, é exatamente o oposto do conceito de existência do entendimento da dimensão externa. Então, o ser em si é aquele ser que ele já está pronto, acabado, e o seu próprio conceito já lhe foi dado. Já o... Professora, Oi? mas esse ser em si meio que vai adquirindo conforme a gente fica mais velho ou uma parte da gente Não. que sempre existiu? Pode ser desde aquele novo que já acha que, eu sou... que ele toma suas ideias como prontas e acabadas, não aceita as ideias dos outros, não se aproveita das possibilidades que lhe são dadas na sua própria vida, e ele acha que ele é aquilo, pronto, acabou, sabe? Assim, ele é fechado. Aquelas pessoas meio fechadas, mente fechada. Exatamente, tá? Então, esse ser em si, o em si, leva um pouco a ideia de egoísmo, né? Ele se acha que é aquilo e que ele não pode mudar, tá? Já o ser para si é diferente, tá? Ele encara a liberdade e o risco das suas escolhas autônomas. Então, ele tem a autonomia das escolhas, essa liberdade de escolha para o Sartre é um peso, na verdade, né? Ele fala que o homem está condenado a ser livre. E condenado no sentido porque todo momento na nossa vida são escolhas, né? E a gente tem total de liberdade para poder pensar ou escolher aquilo que a gente quer ser. Então, o ser para si não se fixa a uma identidade rígida, mas se identifica com o não ser. Ele não quer tornar a existência dele no sentido de um nada. Ele quer fazer parte da sua própria vida, ele quer fazer as suas próprias escolhas. Então, ele não se identifica com o não ser. E ele não se identificando com o não ser, significa que ele é, né? Que ele existe, que ele vive. Então, ele está sempre voltado para fora, aberto ao mundo e às transformações que acontecem ao mundo, reconhecendo a sua singularidade como um vir a ser
disponível à possibilidade de mudança, é o oposto aí, né, do ser em si. O ser para si, a característica do ser para si é a possibilidade, ele corresponde à consciência humana, é puro direcionamento às coisas do mundo, ele se relaciona tanto com os outros como com o próprio mundo. O ser para si é um vazio. E como assim vazio? Ele não está pronto e acabado, ele não tem um significado de vida dado, né? Ele é construção da sua própria essência. Então, ele se trata da liberdade fundamental. E por isso é também uma pura transcendência, ele está além de si mesmo, está sempre se colocando para fora e junto às coisas do mundo no qual ele foi inserido. Uma outra característica do ser para si não é algo, pois não possui uma essência. A essência dele só vai ser finalizada ali na morte. Ele é pura existência. Está condenado a essa liberdade, tendo que fazer escolhas para criar a essência que ainda não possui. Uma coisa bacana aí do ser em si é que o Sartre coloca que não importa aquilo que fizeram de você, mas sim o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Então, esse ser em si, ele não cai no vitimismo, no conformismo. Ele pega todas aquelas possibilidades que lhe são dadas, mesmo as possibilidades ruins, transcende, vai além, ele se torna uma pessoa autêntica, tá? E aí, diante dessa liberdade, o ser para si, né, que é aquele que não faz escolhas, que faz as escolhas, experimenta essa angústia, a angústia da escolha, que se trata da necessidade de a todo momento escolher uma opção diante de todas as possibilidades que surgem e que se abrem em sua frente, porém sem saber qual delas será a melhor escolha. Uma maneira de tentar evitar essa angústia é o que Sartre chama de má fé, que é quando ele deixa de escolher ou escolhe acompanhando a escolha da massa, tá? De todos. Então, o ser para si, ele pode se transformar em ser em si. Assim como o ser em si, também através daquele insight, ele pode se transformar no ser para si. E aí eu coloquei um esquema aqui para vocês, né? Ser para si, que é aquele egoísta, né? Ser para si, que é aquele que faz escolhas, ele é pura existência e tem a liberdade de escolha. Se ele não escolher, ele age de má fé. E aí ele, de novo, se torna um ser para si através daquela angústia, porque ele percebe que ele não fez a escolha por si mesmo. E se você tem essa liberdade de escolha, você também cai na angústia, porque ao escolher você vai construindo a sua própria essência, que é de sua responsabilidade, né? As consequências aí, a responsabilidade do próprio homem que escolheu. Deu pra entender? Dora, não tá com nada aberto. Estão abertos. Desculpa. Com a tela, não tem nada. Já faz um tempo. Por que vocês não avisaram, turma? Eu achei que você tem não um tinha bom ligado. tempo. Agora começou a falar Pra que você tava dar mais lendo. aula. Ah, então tá, a gente fica mais tempo juntinhos aqui, não tem problema. Pessoal, voltou a compartilhar? Botou, senhor. Tá, então ser para si, ele é por existência, tem a existência nas suas mãos, tem a liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha gera certa angústia, porque ele vai se responsabilizar pelas consequências da sua própria escolha. Essa liberdade de escolha também pode dar a ele a opção de não escolher ou acompanhar a massa, e aí ele se torna de novo um ser para si, que de novo vai ter a liberdade de escolha. Então a nossa vida seria para Sartre um ciclo, né? Esse ciclo de escolhas aí para a construção da própria essência. Deu para entender? Turma? Sim. Professora, repete, por favor. Não, foi bom, foi bom. Repete ou não? Uhum. Então vamos lá, de novo. O ser para si é aquele que ele faz escolhas, ele tem a sua existência em suas próprias mãos. Então ele é pura existência e ele tem a liberdade de escolher o que ele quiser. Essa escolha gera uma certa angústia, né? E por que gera uma angústia? Porque ao escolher você vai construindo quem você é, a sua essência. E cai aí na questão da responsabilidade. Você é responsável pela sua própria vida, tá? E essa liberdade de escolha também nos dá a possibilidade de não escolher ou acompanhar a massa, escolher pelo outro, né? Que aí é quando a gente age de má fé. Quando a gente age de má fé, a gente também cai numa certa angústia, porque a nossa vida fica sem sentido. E aí você tem aquele insight e você se torna de novo um ser para si, que percebe que é pura existência, que tem a liberdade de escolhas, essa escolha gera uma angústia,
e assim por diante. Deu para entender agora, pessoal? Ok? Pode falar. Tudo bem, pessoal? Só foi, tá bom. Então, ok. Então, eu coloquei para vocês uma frase do Sartre que é bem simbólica da filosofia dele, né? Que a existência precede a essência. Isso vale para todos os existencialistas. Então, a gente primeiro existe, a gente cai em si mesmo, que a nossa vida está em nossas próprias mãos, que a gente está inserido num mundo e que essa vida é única, para aí, através das nossas escolhas, a gente ir se tornando quem a gente quer ser e construindo a própria essência. Então, por isso que para o Sartre, a existência precede, vem antes da essência, tá? Ao contrário de toda a filosofia antes do Kierkegaard, que pregava que o homem já tinha uma essência dada, pronta e acabada. Tá? Por isso que os existencialistas aí é uma categoria nova. E finalizando já o Sartre, pessoal, a gente também já está finalizando a aula aí, o termo para, no ser para si, corresponde exatamente esse para algum lugar, transcender. Eu estou aqui agora, mas eu quero ser para, além de mim mesmo, né? Então, é o movimento de saída em direção ao que me falta, ao que lhe falta. A busca do preenchimento do vazio, dessa falta de essência que eu ainda estou construindo. E essa construção é feita todos os dias, em todas as possibilidades de escolha. Então, essa busca nunca termina, tá? Ela sempre é contínua, até a nossa morte. O ser será sempre uma incompletude e uma tentativa de identificação, numa busca de construção contínua de si mesmo. Por isso que a pergunta, quem você é tão difícil você responder, porque esse quem não está pronto e acabado, né? Então, pode-se dizer, por isso, segundo Sartre, que o ser para si, ele não é ainda, mas ele existe, ao passo que o em si já é. Por quê? Porque o ser para si, ele só tem a existência em suas mãos e está construindo a sua essência. O ser em si, ele já atribuiu uma essência própria. Então, ele já perdeu todas as possibilidades e as liberdades de escolha. Tá? Ele é um ser fixo, rígido, né? Já está pronto e acabado. Essa frase do Sartre também é bem característica da filosofia existencialista, que o homem está condenado a ser livre, está condenado porque a gente tem que escolher a todos os instantes da nossa vida e as possibilidades de quem a gente quer ser, né? E o nosso último slide é importante também, dá para usar em temas de redação. Para o Sartre, o problema é que os nossos projetos pessoais, essa nossa construção da essência diária, entra em conflito com o projeto pessoal da vida dos outros também, né? Então, os outros tiram parte da nossa autonomia. Por isso, temos que refletir sobre as nossas escolhas para não sair por aí agindo sem rumo, deixando de realizar as coisas que vão definir a existência de cada um. Eu vou interferir na construção da essência do outro. Por isso que para o Sartre o inferno são os outros. Eles interferem na minha e eu também interfiro na essência, na construção da essência dos outros. Então, ao mesmo tempo, é pelo olhar do outro que reconhecemos a nós mesmos, com erros e acertos, já que a convivência expõe nossas fraquezas, tá? Pessoal, bacana nos existencialistas também, vocês começarem a perceber como que eles dão importância para as relações humanas, né, para esse mundo que é feito como se fosse, assim, uma grande teia de aranha mesmo, uma construção que a gente tece, que a gente consegue se conectar um ao outro, e como um e o outro vão interferindo na construção da vida de cada um. Então, são filósofos que trabalham muito com essa questão das relações humanas, que vai ajudar bastante a gente a entender tanto a escola de Frankfurt, também como a própria Hannah Arendt, tá? Turma, alguma dúvida até aqui? Não, senhor. Ok. Então, tá bom. Pessoal, a próxima aula aí a gente vai fazer, então, as questões da Unesp, tá? A segunda fase da Unesp, que vai contar com nota também. E aí vocês já tiram todas as dúvidas aí que tiverem para nossa prova, que é na terça-feira, no dia 16. As questões da prova são de alternativa. Na próxima aula a gente vai fazer questões dissertativas. Nenhuma consideração sobre os existencialistas aí? Curtiram, não curtiram, concordam?